Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos da novela. Dominga diz a Rodolfo que sempre fala que não são ninguém para mudar a vontade de Deus e que cedo ou tarde as coisas voltam para o caminho certo. Crisanta se culpa e diz a Branca que pediu para trocar as crianças, pois não queria vê-la sofrer. Branca segue chorando. Dominga diz a Rodolfo que fizeram tudo isso para que ele não brigasse com Branca e ele é o verdadeiro culpado de tudo isso. Rodolfo diz que tudo isso é uma grande mentira e pergunta até onde Crisanta está disposta a chegar para ele aceitar a moça. Ele diz que não é nenhum idiota. Esmeralda diz a Lúcio que ele não pode obrigá-la a ficar presa ali e que o José Armando chegará logo e a levará para a capital. Lúcio diz que ela ficará ali para sempre ao seu lado. Esmeralda diz que é a esposa do José Armando. Lúcio diz que ela é sua e que quando achou que tinha perdido ela caiu em seus braços e não escapará. Ele fala que ela é sua de corpo e alma e que a vida dela está presa à sua para sempre. Esmeralda teme que Lúcio a estuprou e pergunta se ele fez isso mesmo e por quê. Ela diz que nunca pensou que ele fosse capaz disso e que agora nem poderá mais voltar para o José Armando. Ela o critica pelo ato que ele supostamente cometeu contra ela. O asqueroso relata que é horrível mesmo e é melhor ela aceitar que jamais poderá sair do seu lado. José Armando pede que o senhor Penha Real lhe diga onde Esmeralda está. Crisanta aparece e suplica que Rodolfo lhe diga onde Esmeralda está, pois jamais mentiria em algo tão sagrado. Branca diz que agora entende por que nunca encontrou o túmulo de sua filha, porque Dominga se recusava a dizer onde ela havia sido enterrada. Rodolfo fica incrédulo ao saber que Branca já sabia de tudo isso desde muito tempo. Joana vai ao quarto de Esmeralda e diz que trouxe o café da manhã para ela. Esmeralda pede ajuda de Joana para que ela lhe tire dali. Joana diz que não pode, pois Lúcio está do lado de fora vigiando Esmeralda. Esmeralda diz que não quer comer nada. Ela implora pela ajuda de Joana. Joana diz que não conseguirá tirá-la dali. Branca diz a Rodolfo que quando ele disse a Crisanta que queria dar queixa à polícia pelo roubo das esmeraldas, foi quando ela lhe confessou a verdade. Fátima pergunta como Branca escondeu algo tão delicado, porque do jeito que ela está falando, José Armando é um filho de um peão qualquer. José Armando pede que o senhor Penha Real decida, pois ele fará, mas precisa que ele diga onde Esmeralda está. Rodolfo revela que levou Esmeralda para a casa de Lúcio Malavé. Dominga fica apavorada e José Armando fica em choque. Dominga diz que esse demônio é capaz de matar a Esmeralda. Branca espera que isso não aconteça. Dominga diz que tudo o que fez para salvá-la não adiantou de nada pelo que Rodolfo fez. Crisanta pergunta por que ele quer fazer mal a ela. Dominga diz que Lúcio quer Esmeralda para ele e sente uma paixão doentia pela moça. Branca pergunta por que Rodolfo a levou para lá. Dominga diz que tem certeza que Rodolfo sabia da paixão doentia do Lúcio pela Esmeralda e que por isso fez isso, por crueldade. Mas fazendo isso, ele crucificou a própria filha. Rodolfo se retira. Fátima vai atrás, igual uma cachorra, mas depois vai para o quarto. Dominga diz que sente tristeza de pensar na sua filha. Ela diz a Branca que Esmeralda é como sua filha. Todos temem que Esmeralda já esteja morta e que, se for assim, devem preparar o velório em breve. Crisanta pede perdão à Branca. Branca critica e repreende Crisanta por ela ter guardado esse segredo e diz que todas essas desgraças aconteceram por ela ter ficado calada. Branca torce para que Deus proteja sua filha. Graziela abraça a tia. Joana informa Lúcio que Esmeralda está muito mal e não pode continuar no quarto. Lúcio pede que Joana tire agora a chave da porta do quarto, pois Esmeralda continuará ali, já que a vida dela está unida a dele para sempre. José Armando invade a casa de Lúcio e pergunta por Esmeralda. Lúcio se nega a dizer algo e exige que José Armando saia de sua casa. Os dois brigam aos socos e Lúcio quase é morto por José Armando. Joana o salva e avisa para José Armando que Esmeralda está no quarto dos fundos. José Armando salva Esmeralda e ela se tranquiliza ao ver que ele chegou para buscá-la. Ele a acalma e diz que estão juntos outra vez e ninguém a fará mal. Esmeralda diz que não pode mais voltar para a casa dele. José Armando diz que as coisas mudaram e que aquela casa é dela.
Fátima está desorientada. Graziela pergunta o que ela achou de tudo isso. Fátima diz que está com tanta raiva que acha que seu fígado vai atacar a qualquer momento. Graziela acha que estão sobrando ali e que correm riscos de serem expulsas por Esmeralda. Fátima torce para que Lúcio Malavé tenha assassinado Esmeralda. Crisanta segue pedindo perdão para Branca. Branca pede que ela deixe. Dominga diz que Esmeralda nem sequer imagina a paixão doentia que aquele homem sente por ela. Dominga torce para que Esmeralda esteja viva. Branca continua em lágrimas. Crisanta segue afirmando que foi culpada de tudo, mas que fez isso pelo bem. Branca diz que ela não devia ter feito isso. Branca acaba perdoando Crisanta e a abraça, pedindo para que rezem juntas por Esmeralda. José Armando ameaça processar Lúcio Malavé por ele ter prendido Esmeralda. Lúcio diz que para Esmeralda ele é muito importante e que ela quis agradá-lo ficando ali. Ele exige que Lúcio não procure mais sua esposa. Lúcio dá a entender que significa muito para Esmeralda. José Armando relata que ele nunca mais se aproximará de sua mulher. Lúcio afirma que algum dia Esmeralda voltará para ele. Na capela da fazenda, Crisanta e Branca rezam. Branca diz que seria terrível perder sua filha, agora que acabou de encontrá-la. Crisanta pede que Branca tenha fé, pois Deus devolverá Esmeralda para ela. Branca quer recompensar a filha por todos os anos perdidos, no qual não estiveram juntas. Adrian assusta Graziela. Ele diz que quer saber se eles sabem algo da Esmeralda. Graziela diz que ela já apareceu. Graziela pede que ele não se preocupe com Esmeralda, pois Esmeralda já se tornou dona da casa grande. Fátima reclama com Graziela por ela permitir que Adrian fique se aproximando dela. Graziela pergunta se a mãe quer que Esmeralda as expulse dali. Fátima diz que Esmeralda não fará nada, porque o Rodolfo não a suporta. Rodolfo se atormenta com seus pensamentos. Fátima chega até ele e diz que sente pena dele, pois não consegue aceitar tudo isso. Rodolfo pede para ficar sozinho. Rodolfo se atormenta com seus pensamentos e sente um terrível remorso por tudo de ruim que fez a Esmeralda, quando a humilhou, a maltratou, a desprezou e quase bateu nela. José Armando está levando Esmeralda para a casa grande. Ele percebe ela estranha e triste. Esmeralda diz que sua vida mudou radicalmente e não quer ir à casa dele para ser expulsa. José Armando diz que ninguém, além dela, tem mais direito de ocupar aquela casa. José Armando garante que Esmeralda receberá uma grande surpresa. Joana avisa Lúcio que o almoço ficou pronto. Lúcio diz que não quer comer nada. Ela pede que ele não se deprima outra vez. Lúcio diz que confessou a Esmeralda sobre seu amor por ela, para que ela soubesse até que ponto está em dívida com ele. Joana diz que Esmeralda não deixará o doutor, pois já está casada com ele. Lúcio acredita que Esmeralda se afastará de José Armando por si mesma. Dominga pensa. Ela diz nos pensamentos que não sabe o que acontecerá e teme que Esmeralda lhe despreze por tê-la enganado por tantos anos. Branca e Crisanta chegam e perguntam o que Dominga faz sozinha. Ela diz que está esperando o doutor trazer a Esmeralda. Dominga diz que não vai ser fácil para Esmeralda saber de tudo isso. Rodolfo agora entende que tem uma filha e não um filho. Ele segue indignado com tudo isso e sente vergonha. Fátima diz a Graziela que não aguenta mais, pois a cega já vai chegar e está morrendo dos nervos. Graziela diz que a cega é sobrinha dela e sua prima. Adrian avisa Florzinha que na casa grande todos estavam muito nervosos e não sabem direito o que está acontecendo. Ele diz que só os restam esperar. Curiosa, Florzinha diz que vai ir para a casa grande saber o que aconteceu com sua amiga Esmeralda. José Armando e Esmeralda chegam à entrada da casa grande. Jacinta avisa Fátima que eles já chegaram. Ela também avisa Branca, Dominga e Crisanta. Branca sorri ao ver sua filha de volta. Esmeralda dá boa tarde. Branca a abraça e diz que graças a Deus ela está bem. Fátima informa Rodolfo que Esmeralda acabou de chegar com José Armando. Ela pede que ele não continue agindo assim. Fátima diz que crê que Esmeralda se fará de ofendida. Irritado, Rodolfo exige que Fátima o deixe em paz. Graziela passeia na mata e chega até o riacho, próximo ao local onde Adrien está. Branca percebe que José Armando brigou com o Lúcio. José Armando diz que o importante é que Esmeralda está ali. Esmeralda diz a Branca que não queria mais voltar àquela casa, pois não quer causar problemas.
Branca percebe que José Armando não disse nada a Esmeralda. Branca decide revelar no mesmo instante. Esmeralda percebe que ela está angustiada. Branca diz à filha que aquela casa é dela por direito e ela faz parte da família Penha Real. Rodolfo continua muito atormentado. Ele diz a si mesmo: ela é minha filha. Minha filha. Esmeralda pergunta por que Branca está chorando. Branca revela para a filha que os pais dela estão vivos. Esmeralda chama Dominga. Dominga pede que Esmeralda se atente ao que Branca irá dizer, porque é tudo verdade. Branca diz a Esmeralda que ela não é filha dos camponeses que morreram, mas sim filha deles, dela e do Rodolfo. Portanto, Esmeralda se chama Esmeralda Penha Real de Velasco. Branca confirma para Esmeralda que ela é sua verdadeira filha. Esmeralda pergunta a Dominga por que Branca está dizendo tudo isso. Dominga diz que tudo isso é a mais pura verdade. Esmeralda pensa que é irmã de José Armando. José Armando explica para a amada que a história dela, na verdade, é sua história, e os camponeses que morreram não eram os pais dela, mas sim os seus. Adrian e Graziella se encontram e se deixam levar pela paixão. Eles acabam se beijando, deitados no campo, próximo ao riacho. Branca diz a Esmeralda que Crisanta pensou que era o mais humano. Crisanta diz que Branca estava muito mal, quase morrendo, e naquela noite Rodolfo estava louco e não queria ter uma filha menina, mas sim um homem para ter o sobrenome Penha Real. Esmeralda diz que Rodolfo nunca a aceitará e também nunca gostará dela. Branca pede que Esmeralda não diga isso, pois Rodolfo é duro, mas no fundo muito nobre. Dominga diz que ela tem a prova que está faltando, que são os brincos. Esmeralda diz que seus brincos estão guardados nas suas coisas e iria colocá-los para que o José Armando a visse bonita com eles. Dominga decide buscar os brincos e menciona que foi com aqueles brincos que Crisanta pagou o favor que ela fez ao trocar Esmeralda por José Armando. Branca pede que Esmeralda não chore e avisa que a partir de hoje irá procurar dar todo o amor e atenção que faltaram para ela. Dominga pega os brincos e Esmeralda os entrega para Branca. Branca não aceita e diz que os brincos são de Esmeralda, pois eram da família e pertence a ela por direito. Esmeralda diz que não ambiciona nenhum bem deles e deixa claro que, mesmo sabendo da verdade, isso não mudará em nada na sua vida e quer continuar sendo a mesma mulher apaixonada pela montanha, pela cachoeira, por aquelas terras e quer continuar tendo o carinho dos seus amigos e do amor do José Armando. Branca diz que Esmeralda deve viver como uma Penha Real. Esmeralda pede que Branca não se preocupe com ela e muito menos Rodolfo. Crisanta diz que Rodolfo deve estar sofrendo mais que todos eles e ele deve estar com a consciência pesada por todo o mal que a fez. Adrian pede a Graziella para fugirem dali. Ela diz que não pode ser. Ele pergunta se ela o ama mesmo ou não. Graziella fica paralisada. Ele insiste para fugirem juntos e se amarem. Graziella pede que ele não dificulte as coisas falando assim. Ele diz que conheceu o amor com ela e afirma que não viverá bem se não estiver ao lado dela. Eles voltam a se beijar. Ele diz que estará esperando ela às 6 da tarde. Fátima declara todo o seu apoio a Rodolfo devido aos últimos acontecimentos. Rodolfo segue sentindo remorso de tudo de ruim que fez para sua própria filha Esmeralda. Esmeralda está no quarto. Ela diz a Dominga que só quer dormir e não quer pensar em nada. Ela pede que Dominga pegue os brincos de Esmeralda e que os devolva para Branca, porque não quer mais eles. Graziella pensa na proposta que Adrian lhe fez. Florzinha pergunta a Adrian se ele está bem. Ela diz que vai ver Esmeralda e vai verificar se Jacinta deu comida para o seu pai. Adrian diz que vai ir em casa buscar umas coisas. Jacinta se encontra com Branca e pergunta se pode esquentar a comida. Branca diz que ainda não. Ela pergunta pelo marido. Jacinta diz que Rodolfo saiu preocupado. Rodolfo caminha no campo e conversa com seus pensamentos, dizendo que todo o orgulho da família Penha Real foi dedicado a José Armando, que agora descobre que nem sequer é seu filho. Rodolfo se pergunta que atitude deve tomar diante dessas represárias da vida.
Branca pergunta a Rodolfo como está o coração dele. Ela pede que ele desabafe com ela, pois ele acabou de saber que tem uma filha. Ele diz que perdeu um filho. Rodolfo diz que duvida de tudo e de todos. Ele a recrimina por ela tê-lo enganado durante tantos anos. Ela pede perdão. Rodolfo a perdoa e fala que não acredita nela e em ninguém. Dominga aparece e entrega para ele os brincos de Esmeraldas e avisa que Esmeralda é sim filha dele. Rodolfo se retira dali.